depois com Jesus histórico, né? Então, Jesus homem, plenamente homem, essa é a rejeição. Eles rejeitam totalmente o Jesus verdadeiramente homem, que Deus tem encarnado. Essa é a questão, eles rejeitam que Deus tem encarnado. Então, eles não conseguem conceber a ideia da união hipostática, da união entre plenamente Deus e o plenamente homem. Portanto, que Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas, ó, o nestorianismo. Aí onde entra o erro de Nestório, separar. Então, uns pegaram e disseram, não, o elemento divino tomou totalmente, tá certo, o humano. E aí o humano foi obliterado, foi negado, foi destruído. Outro diz, não, os dois mantiveram uma certa separação, trabalharam juntos, mas totalmente distintos. Não formaram uma pessoa. Jesus não era uma pessoa integral. E aí tem outro problema, né? Outra negativa da verdade bíblica. A Bíblia condenou-os. Você tem em segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, que ele veio verdadeiramente em carne, e aquele que nega isso é anticristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, este tal enganador e o anticristo. Esse conteúdo aqui é da Departamento Teológico, Assembleia de Deus, de Caçapava, São Paulo, curso básico, muito bom, hein? Material muito bom. As heresias que surgiram na época e que foram sendo combatidas, a gente vai ver cada uma delas. Ebionistas, docetistas, arianos, nestorianos, apolinaristas e eutiquianos. Com relação aos ebionitas, eram judaizantes, segundo século, onde eles estavam presentes, negava a genuína divindade de Cristo. Cristo recebeu o Espírito após o batismo, ele não foi pré-existente. Então você tem o Jesus humano, nasceu filho de José e Maria. E aí no batismo veio um elemento divino que pousou sobre ele. Então você tem a partir dali apenas como um profeta do Antigo Testamento no qual o Espírito repousava, né? Então essa mesma concepção. Sem condenação oficial, não teve um concílio contra eles, eles ficaram espalhados aí. Dizem que existe até hoje alguns movimentos ebionistas. Somente um Cristo divino é digno de adoração. Então não poderia, o Jesus humano não poderia receber adoração se ele não fosse de fato Deus, né? Não fosse de fato pré-encarnado. Então você tem a situação na qual aquele Jesus que foi formado no ventre de Maria, ele tá certo? Completamente forma uma pessoa com o Jesus, forma uma pessoa com o Verbo divino pré-encarnado. Ok? Então é o chamado união hipostática. Eles estão de fato constituindo uma pessoa. Estão de fato constituindo uma pessoa. Mesmo sendo plenamente Deus e plenamente homem, eles são uma pessoa. Então quando Jesus recebe a adoração como homem, ele está ali também como Deus. Por quê? Porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. Este é o mistério da união hipostática. Então, obviamente, ele não é explicado em A mais B. Por quê? Porque nós não podemos compreender toda a magnitude e grandiosidade da natureza divina. Mas ele é apresentado pelas Sagradas Escrituras e é crido. Ele é um mistério divino. Tá certo? Da união do Deus e homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Irineu, Hipólito, Orígenes, da escola de Alexandria, e Eusébio defenderam então a ortodoxia bíblica. Outros, docetistas, defensores do docetismo. Deixa eu ler aqui. Judeus cristãos criam que Jesus foi homem, que havendo cumprido plenamente a vontade de Deus, tornou-se o Messias. Para eles, a lei estava em vigor e a salvação dependia exclusivamente de sua observância. Você tem esse elemento judaico presente na igreja, né? Então, docetistas, Basilides, Valentino, Patripacianos e Sabelianos. Então, cada um dando um certo aspecto, né? Abordando um certo aspecto aí essa doutrina docetista, né? Voltado aí para determinado aspecto, ou em relação à Trindade, ou em relação a Jesus como Deus e homem. Então, abordando esses diferentes pontos, né? Final do primeiro século, bastante recente, né? Final do primeiro século. Esses docetistas são os que mais, vamos dizer assim, é o braço gnóstico dentro do cristianismo. Quando os gnósticos conseguiram penetrar certas alas cristãs, essa penetração gnóstica no cristianismo chama-se docetismo. Tá certo? É um caráter muito gnóstico. Você tem essas figuras aí que conseguiram, né, fundar escolas e começar um processo de sincretismo com o cristianismo, mas foram combatidos. Final do primeiro século, genuína divindade. Então eles afirmavam que, de fato, Jesus era apenas um elemento espiritual que apenas
fingia um aspecto humano, apenas fingia um aspecto material. Jesus parecia humano, mas era de fato divino. Sem condenação oficial também, não se reuniu um concílio contra eles. Se Cristo não fosse humano, ele não poderia redimir a humanidade. Então você tem as duas características, na qual Jesus é plenamente Deus. Ele é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, como é dito inclusive na carta aos Hebreus. E ele vai diante de Deus. Outro aspecto, Jesus recebe adoração. Jesus disse, né? Porque a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Tenho o poder de dar e tomá-la de volta. Você vê todas essas falas são características, né, da divindade de Cristo. Mas como homem, Jesus também se manifestou plenamente. Inclusive como homem diz, o Pai é maior do que eu. Só poderia afirmar isso sendo de fato um homem, tendo, como Paulo disse, né, que ele se humilhou para entrar, né, nesse corpo humano, tornar-se carne, tornar-se um homem. E como um homem também, ele sofreu, padeceu, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, foi agredido, né? Foi levado até a cruz, orou no Getsêmani também, pedindo para passar esse cálice. Então temos uma natureza verdadeiramente humana ali, sem pecado. Essa é a questão. Não foi gerado nem pela vontade da carne nem do varão, mas sim pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus gerou esse corpo no ventre de Maria. E esse corpo, a união dele, plenamente divino, plenamente humano. Então temos aí um Jesus que pode fazer afirmações como Deus e afirmações como homem. E ambas estão corretas. Sem condenação oficial, como já disse, né? Irineu e Hipólito. Irineu de Leão, na Gália, defendeu aí a ortodoxia bíblica contra essa heresia. E Hipólito também. Docetistas, doquel, parecer, aparência, aparentar. Entre 70 da era cristã e 170, essa galera começou já a causar problemas em 70 da era cristã, na época em que o templo, né, caiu. Em 170, negavam a realidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo era só aparente. Esse ponto de vista era a sequência lógica da suposição de que o mal é inerente à matéria, ou seja, a matéria é inerentemente má. Então a matéria, em hipótese alguma, pode receber alguma coisa divina, pura, né? Alguma coisa do elemento espiritual. Então aí onde João pega toda essa ideia, destrói ela, atribuindo tudo a Cristo, dizendo, sem ele nada que foi feito se fez. E tudo que Deus fez bom, como ele disse em Gênesis, e viu que era bom. Então você tem, a matéria não foi criada inerentemente má, ela se degradou devido à entrada do pecado. Então o pecado trouxe degradação ao ser humano e também ao cosmos, né? Ao mundo no qual está inserido o ser humano. Então o ser humano deu entrada do mal à criação divina, mas a criação foi feita boa, criada a partir de um Deus bom. Se a matéria é má e Cristo era puro, então o corpo humano de Cristo deve ter sido meramente fantástico. O docetismo era simplesmente uma filosofia pagã introduzida na igreja, né? Era um braço gnóstico, de fato, dentro da igreja. Macionismo, substantivo masculino, doutrina teológica de Marcião, século II da era cristã, que professavam um dualismo não estritamente gnóstico e a descontinuidade radical entre o cristianismo e a fé judaica. Então não era propriamente gnóstico, mas tinha muitos elementos dele, tanto que rejeitava o Antigo Testamento a partir dessa concepção de que o Deus revelado no Antigo Testamento era o demiurgo e que Jesus era um representante, vamos colocar assim, uma emanação de um Deus espiritual superior que veio nos libertar deste Deus do Antigo Testamento. Essa é a concepção desse xarope aí, né, de Marcião. Descontinuidade radical entre o cristianismo e a fé judaica, o Deus do Antigo Testamento não seria o mesmo que o revelado por Jesus. Rejeitava algumas obras do Novo Testamento e defendia ideias docetistas e modalistas sobre a existência da morte de Cristo. Okay? Arianismo agora, Ário, presbítero de Alexandria, como já falei, ele é do 4º século, então antes disso já teve todo esse quebra-pau, já teve toda essa discussão, já teve ebionistas, já teve docetistas, já teve o marcionismo, ok? Toda essa confusão aí que teve que ser combatida pelos primeiros apologistas, até surgir o arianismo no 4º século. Genuína divindade, então negava isso, né, que Jesus fosse Deus. Cristo foi o primeiro e o mais elevado ser criado, testemunho de Jeová, né? Aí você tem a discussão do homoisia ou homoousia. Homoisia ou homoousia. A discussão entre o e i.
Então um concílio foi reunido para discutir em torno dessas letras. Se é a letra O é a letra I que se aplica. Homoesia é parecido. Homoousia é da mesma substância. Então temos aí, uma letra faz toda a diferença. Homoesia diz que ele é apenas parecido. Homoousia diz que ele é da mesma substância de Deus. Ou seja, da mesma substância de Deus, né? A questão aí entre Jesus e o Pai, tá? Se Jesus é da mesma substância do Pai. O Concílio de Nicéia foi reunido, né, em torno disso. O arianismo causou muitos problemas para a igreja, né? Como a gente viu ali na história, em relação ao pontificado romano, como de fato os godos foram catequizados pelo arianismo e ofereceram um grande risco para a igreja católica romana. O Concílio de Nicéia se reuniu em torno disso. Somente um Cristo divino é digno de adoração. Essa posição tende ao politeísmo, né? É exatamente o que eles promoveram. Então existe o Pai, existe o Filho, e ambos são dignos de adoração. Você está adorando dois deuses. Você é politeísta, ok? Essa posição tende ao politeísmo. Somente um Cristo divino pode salvar. Filipenses 2,6, Apocalipse 1,8. Alexandre Atanásio, o grande defensor aí, né, em Constantinopla, foi defensor aí da doutrina, né? E Ócio também. Arianismo. Por volta de 319 depois de Cristo, Ário, um presbítero de Alexandria, começou a propagar que só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo Logos havia sido criado por ele antes do tempo como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Ó, gnosticismo aí. Geralmente é isso que acontece. O cara bebe de uma fonte estranha e na forma dele justificar, na forma dele construir a sua leitura da Sagrada Escritura, subconscientemente está esta contaminação. É o que acontece hoje. Tem muita galera aí lendo textos do judaísmo, lendo textos de outros movimentos sincréticos, místicos, e na forma dele afirmar a sua doutrina, subconscientemente estão essas ideias. Por isso que eles são levados à heresia. Ok? Então você tem muito disso ainda hoje. Ário foi levado por isso. Então essa leitura, na estrutura do seu pensamento, existe alguma coisa gnóstica ali. E aí ele não consegue entender, tá certo, a união entre o divino e o humano na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso que é totalmente singular, só aconteceu em Cristo. Tanto que ele é o único digno de abrir o selo, né? Porque foi ele que desceu até nós e vai julgar todas as coisas. Cristo inferior e limitado, não possui o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Cria aí uma outra categoria, né? Os nestorianos, representados por Nestório, bispo de Constantinopla, no 5º século, tá certo? 5º século da era cristã. Unidade da pessoa. A união era moral e não orgânica. Assim eram duas pessoas. Aí Jesus seria bipolar, né? Os humanos eram completamente controlados. O humano era completamente controlado pelo divino. Você tem uma situação na qual é como se fosse uma, vamos dizer, a psicografia, por exemplo, né, do espiritismo, né? Então o ser humano é tomado por uma entidade espiritual e perde sua consciência. Seria mais ou menos isso, né? Sínodo de Éfeso condenou em 431, se a morte de Cristo fosse um ato de uma pessoa humana e não um ato de Deus, ele não poderia ser eficaz. Aí você tem o grande argumento, né, de que ali na cruz é a morte integral, né? Você tem de fato Cristo humano entregando, né, o seu corpo por nós, mas o Cristo divino ali também recebendo sobre si os nossos pecados, né, e apresentando a Deus o seu sangue para a nossa purificação. Então só ele pôde fazer isso. Né? Somente ele tinha essas características do humano e o divino unidos ali. Por isso que ele pôde apresentar-se diante de Deus. Um homem não poderia fazer isso. Tá certo? E como divino, sem pecado, não era digno de morte de cruz. Então ali ele quebrou todo esse argumento da morte. Né? Por isso que a morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Porque a morte reinou durante todo o tempo pelo pecado. Devido ao pecado, o salário do pecado é a morte, e o homem era digno de morrer. Só que Jesus não tinha pecado. Aí quando Jesus morre na cruz, ele quebra essa lógica. E aí ele atribui, imputa a nós a sua obra de justiça. Olha, Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria foi o opositor aí de Nestório, tá?
Os nestorianos. Nestório, exonerado do patriarcado de Constantinopla, em 431. Então ele estava como patriarca de Constantinopla, apesar de estar muito ligado aí à Sé de Antioquia. Negavam a união real entre as duas naturezas, divina e humana, em Cristo, tornando-a mais uma unidade moral do que orgânica. Recusavam-se, portanto, a atribuir à unidade resultante os atributos de cada natureza, e consideravam Cristo como um homem em uma relação próxima com Deus. Assim, eles sustentavam virtualmente duas naturezas e duas pessoas, em vez de duas naturezas em uma pessoa. Jesus seria, na concepção criada por Nestório, seria uma pessoa bipolar, e na verdade uma consciência humana obliterada por uma entidade sobrenatural, né? Uma entidade divina. Aí nós teríamos uma possessão, como Jesus tivesse possesso, o Jesus possesso do Cristo, seria uma coisa assim, e não uma união perfeita numa pessoa. Apolinaristas, o Apolinário, bispo de Laodiceia, Justino Marte. Então temos aí os apolinaristas, né? Quarto século da era cristã, plenitude da humanidade. O Logos divino tomou o lugar da mente humana. Você tem aí uma concepção semelhante à de Nestório. Aí você começa a ver algumas situações nas quais você tem uma aproximação, né? Nestório falava dessa divisão, e aqui os apolinaristas estão defendendo algo muito parecido. Concílio de Antioquia, 378, 379 depois de Cristo, né, condenaram essa heresia, e também o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. O grande argumento: se Cristo não tivesse uma mente humana, ele não seria verdadeiramente humano. Então você tem a negação de uma característica importante da humanidade de Cristo, que é a perda da sua mente, o seu nous. Se ele perde esse nous, ele perde as suas características como homem. Jesus serviu a Deus como um homem. Jesus serviu ao Pai como um ser humano, tá certo? Ele, como homem, venceu o pecado, como homem, venceu, tá certo? E serviu a Deus em fidelidade. As suas características humanas são plenas, só que sua característica humana é perfeita e não pecaminosa. Essa é a diferença de Cristo para nós. Porque ele era um homem sem pecado. Ele foi criado sem pecado, não foi criado dentro dessa contaminação que nós passamos de geração em geração. Ele quebra essa linha, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, ele era um homem, sim, só que era um homem conforme o primeiro Adão. Por isso que Paulo chama de segundo Adão, não é à toa. Porque ele era conforme o primeiro Adão, que foi criado por Deus no Éden. E Jesus é o segundo Adão. No primeiro Adão todos caímos, no segundo Adão todos somos restaurados. Se Cristo não tivesse uma mente humana, não seria verdadeiramente humano. Vitalis, Papa Damasco, Basílio Teodósio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa foram os apologistas aí contra os apolinaristas. Veja os apolinaristas. Apolinário, condenado em Constantinopla em 381. Negavam a integridade da natureza humana de Cristo. Então a natureza humana foi afetada em algum aspecto, né? De modo nenhum Cristo tinha nous. Nous é a consciência, tá? Consciência humana. Ou pneuma, humanos, espírito humano, além daquele concedido pela natureza divina. Cristo tinha só o soma e psique, tá? Então tinha o corpo, né? Então tinha o soma, você tem aí soma da palavra grega, né? Que é essa conjuntura, e corpo é um espírito. Ou para os dicotômicos, né? Elemento espiritual e material, você tem aí o soma. Sarx é a carne, tá? E o psique é a consciência. E o nous seria essa inteligência, tá ok? Então, o psique é o que a gente associa à alma, os tricotômicos, né? Os tricotômicos associam o psique à alma. E o pneuma, tá certo? O pneuma seria o espírito divino, o nous seria essa inteligência humana. Vamos lá. O lugar do nous, ou pneuma, tá? Humanos, então ele usa intercambiavelmente, né? Nous e pneuma. O lugar do nous, o pneuma humanos, foi preenchido pelo Logos divino. O apolinarismo é uma tentativa de construir a doutrina da pessoa de Cristo nas formas da tricotomia platônica. E aí você tem aproveitamento de ideias da filosofia platônica, né? Então, tentando fazer com que este Logos, que é do plano da metafísica, vindo para habitar no Jesus homem, ele
oblitere, né, o nous humano. Então aí no lugar desse nous humano está o Logos divino. E aí ele vai como que uma pessoa operando uma máquina, vamos colocar assim. A inteligência foi ali e vai operar, né, aquela máquina, aquele ser, como se Jesus humano fosse uma máquina operada por esse Logos divino. Tá ok? E aí você tem novamente esse problema ao não se aceitar o mistério da união entre o pleno divino e o pleno humano. É por isso que você tem esses defeitos. Eutiquianos, representados por Eutiques e Teodósio II também. Quinto século, distinção das naturezas, monofisismo. A natureza humana foi absorvida pela divina para criar uma terceira nova natureza, um tertium quid, defendido pelo sínodo de Ladrões, em Éfeso, 449 d.C., condenado pelo concílio de Calcedônia, 451 d.C. Se Cristo não fosse homem, nem Deus, ele não poderia redimir como homem ou como Deus. Você tem um terceiro elemento, né, que não é nem plenamente homem nem plenamente Deus, mas é uma terceira coisa, uma mistura. Você tem novamente uma negativa. Flaviano de Constantinopla foi o apologista, né, contra essa ideia. O Papa Leão, Teodoreto e também Eusébio de Dorileia. Os eutiquianos, Eutiques, condenado em Calcedônia em 451. Negavam a distinção e a coexistência das duas naturezas. Distinção e coexistência das duas naturezas. Defendiam uma mistura de ambas, o que constituía um tentium quid, uma terceira natureza, visto que nesse caso o divino deve sobrepor o humano. O humano foi absorvido ou transmudado no divino, e este divino foi modificado pela ação amalgamante. Os eutiquianos foram chamados de monofisistas, pois virtualmente reduziam as duas naturezas a uma. Então, com essa somatória que eles fizeram, né, somou o divino com o humano e deu um terceiro que eles entendem agora ser uma coisa totalmente misturada, que não é totalmente Deus nem totalmente homem. Você tem uma terceira natureza, o tentium quid, como eles chamam aí. Então eles são chamados de monofisistas, né? Eles atrelaram aí nesse monos, né, único. Só que aí você tem novamente a questão dessa negativa, a questão dessa distorção da doutrina, e por isso que a fórmula do credo, o credo ele não vai propor a você uma explicação em A mais B acerca da totalidade da natureza divina. O credo é exatamente a expressão humilde, tá certo? Dos estudiosos, dos sábios que se debruçaram sobre esses temas, debateram, né, e lutaram contra essas distorções e chegam à compreensão de que existem muitos aspectos da revelação divina que você recebe pela comunicação, né, da Sagrada Escritura, que o Espírito Santo preservou esta verdade, é comunicada a você, você toma posse dela e o que você faz? Você a aceita. Então é isso que eles estão fazendo. Enquanto que estes Eutiques, Apolinário, Nestório, Ário, estão especulando, é onde entra o risco da teologia especulativa. Tem muita gente hoje praticando teologia especulativa, onde eles se apartam, né, das limitações bíblicas. A Bíblia define limitações para nós. Tem coisa que a gente não consegue explicar. Então tem muita gente que se aparta das limitações bíblicas e vão especulando, dando asas à imaginação. É quando você começa a virar incubador de heresia, que foi o que fizeram essas ilustres figuras aqui. E é o que o credo faz? O credo é uma confissão, tá certo, doutrinária, que mostra também a humildade daqueles que estão estudando a Sagrada Escritura, dizendo, estas são as verdades que a Bíblia nos comunica. Mesmo que nós não consigamos esclarecê-la ponto a ponto, explicá-la na sua totalidade. E isso deve-se à nossa limitação, uma vez que somos homens limitados e o Senhor é Deus, tá certo? É todo-poderoso, é eterno, tá certo? É espiritual, é sublime, está para muito além de nós. Então, uma vez que ele é uma realidade superior, nós não conseguiremos explicá-la, né, sistematizá-la totalmente numa concepção humana. Assim nós confessamos, o credo é a confissão. Então, confessamos que cremos
que Jesus é Deus, que o Espírito é Deus, que o Pai é Deus, que existe um só Deus, que eles são três pessoas, mas um só Deus, porque tem uma mesma essência, tá ok? Que Jesus é plenamente divino e plenamente humano numa só pessoa. Então estão confessando, é isso que eles estão fazendo. Aí onde surge o credo. O credo sintetiza esta confissão de fé que está atrelada às verdades divinas, sem alterá-las, sem tocá-las, sem especular em cima delas. Então é necessário parar com essas especulações e ser fiel na sua declaração. E o pelagianismo, que ele também discute na apostila, seita herética cristã defendida pelo monge Pelágio, 360 a 425, que essencialmente consistia em uma posição anti-agostiniana com relação à teoria da graça e da predestinação, considerando que a tese de Santo Agostinho sobre essas matérias se avizinhava por demais do maniqueísmo. Sustentou que a graça está difusa na natureza e é um dos atributos do homem que nasce sem pecado. E aí ele nega a comunicação do pecado. E aí com isso já cai por terra, porque Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão todos pecaram, como Paulo diz. Por que Paulo diria isso? Que em Adão todos caímos. E aí você tem essa situação na qual Pelágio não observou corretamente esses textos. Embora os cometa no decorrer de sua existência. Condenado pelo Concílio de Éfeso em 431, desapareceu como seita herética, vindo a surgir como objeto de discussão das disputas teológicas no decorrer do século XVII. E aí, muitos desses slides aí, não todos, mas muitos deles eu obtive aqui nesse site Teologia Sistemática 2, preparado aí pelo pastor Weverton Costa, né? Meus parabéns a este grande homem de Deus, que preparou um material excelente, tá ok? Temos aí também CETAD, né? Seminário Teológico, que utilizou-se desse material. Então nós também fizemos uso aqui para trazer maiores esclarecimentos a esses grandes debates, essas grandes batalhas dos apologistas da fé. Tá? Então eu quis gravar este vídeo, mesmo que ele fique um pouco mais extenso, mas eu quis que você tivesse contato com todos esses riscos que foram vivenciados, né? Todo esse risco foi vivenciado pela igreja nessa época e que tiveram que ser firmemente combatidos a partir da asseveração da doutrina bíblica. Credos e confissões, né? Conforme eu já falei, a aceitação da sua limitação e a confissão daquilo que é verdadeiramente bíblico. Partindo para um sentido mais estrito sobre os símbolos da fé, e sendo aquilo que a igreja afirma enquanto símbolos ao longo da história, temos os credos e confissões, a qual temos o apostólico, que estudamos, mas também outros que fazem parte deste fio que conduz a igreja até os dias de hoje. Na igreja primitiva, os dedos e confissões eram empregados de duas formas. Credos, perdão, colocou dedos aqui. Os credos e confissões eram empregados de duas formas. Doutrinariamente, ensinando a verdade contra as heresias e confirmando a fé dos novos convertidos, regra de fé. Liturgicamente, declarações no batismo, na Santa Ceia e no culto. Alguns símbolos são importantes de serem citados aqui, são eles: o credo apostólico, afirmação da igreja primitiva a respeito da doutrina dos apóstolos, ênfase nas verdades fundamentais da igreja. Credo atanasiano, 500 d.C., reflete a teologia dos quatro primeiros sínodos, ecumênicos da igreja. ênfase na defesa de Cristo e da Trindade, credo atanasiano. Credo niceno-constantinopolitano, 325. É um dos mais importantes credos da igreja cristã, combateu heresias. E o credo de Calcedônia, 451, procurou estabelecer uma unidade teológica na igreja. Passados estes, houveram outros credos, mas alguns deles já muito imbuídos da distorção devida, né, à estrutura da igreja, com a sua associação perniciosa com a política, com o poder, com o domínio econômico, e com isso foram credos muito deturpados, mas esses aqui são muito importantes. O credo niceno, só para entender um pouco melhor, veja, 3 partidos: Ário, Jesus, ato criativo de Deus, de essência diferente do Pai, então a defesa de Ário. Atanásio, Cristo existiu desde a eternidade com o Pai e era da mesma essência que o Pai. Ele era homoousis, diferente do que Ário defendia, que era homoiousis, parecido. E Atanásio dizia, não, da mesma.
homoousis. Cristo coigual, coeterno, da mesma substância, Cristo divinizado. Eusébio de Cesareia, Cristo não foi criado do nada, mas gerado pelo Pai antes da eternidade. Credo apostólico, veja só, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, está colocado aqui, uma vez que é este contexto, né? Então, a Igreja Universal. Está falando não necessariamente do Patriarcado Latino, mas sim da Igreja Universal dos salvos, na pessoa bendita em Cristo. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Credo niceno-constantinopolitano. Veja, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, porque está afirmando a consubstancialidade. Por isso essa construção. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Por causa da peleja, né, com Ário, que estava tentando fazer essa distinção, esse homoiousis, apenas parecido, mas não igual, né? Não criado, consubstancial Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo no seio de Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, e foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à destra, à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai, ó a cláusula filioque, e do Filho. Esta cláusula, junto com outras escaramuças que já haviam acontecido entre o Patriarcado Latino, né, entre o Pontificado Latino e o Patriarcado Oriental, né, de Constantinopla, foram minando esta comunhão, até que por fim a gente vai falar depois da grande cisão, quando eles de fato se excomungam um ao outro, né? Um excomungou o outro. Então você tem essa situação futuramente, a gente vai ver isso também ao longo do nosso estudo. Cláusula filioque, e do Filho, que foi imposta aí pelo Patriarcado Latino, né? Pelo Pontificado Latino. E com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Muito bem. A partir desses credos, né, dessas confissões, desses conceitos,